a gente fez um contato expresso com esse pessoal. A gente teve uns ciclos de aulas, eles passaram por todos os departamentos, né, de realização audiovisual. Em tempo recorde, montaram um grupo, acharam um tema, focaram melhor esse tema e começaram a escrever o roteiro e se preparar para as gravações. A nossa ideia, e aí assim, a gente, todas as aulas, teoria misturada com prática, vídeo, né? Falando de linguagem cinematográfica, do uso do vídeo, né, dessa ferramenta que está super em voga hoje em dia. E aí a gente passa muita informação para eles, com bastante prática, e a ideia de trazer um convidado no último dia que atua no mercado é para a gente terminar esse ciclo de informações que a gente trocou. Então a ideia aqui é ser um bate-papo bem gostoso, bem informal, você contar um pouco das suas experiências, da sua trajetória. A gente sabe que o cinema ele é generoso em termos de compartilhamento de experiências. Às vezes você tem uma experiência, eu passo por uma situação um pouco mais adiante e eu posso fazer uso daquela sua experiência que você compartilhou. Então a ideia hoje é a gente fechar esse ciclo de troca de informação, fazer um bate-papo com você. Eles têm algumas perguntas para te fazer, então você pode começar falando um pouco da sua trajetória, como é que você chegou nesse universo. Eu sei que eles estão enlouquecidos para saber qual é a diferença de atuação, teatro, cinema, TV. Então, assim, tem um monte de pergunta aí para te fazer. A ideia é a gente ter um bate-papo bem informal, bem gostoso, para eles trazerem um pouco mais de repertório para a bagagem deles. E eu queria muito te agradecer por você ter vindo. Obrigada. Prazer, eu queria mesmo estar... Eu acho bom, sabe, ter esse contato com gente que vem de várias origens e que tem interesses diversos, que de repente se interessa pelo cinema. Não é gente do meu meio, é gente que vem de muitos lugares e muitas frentes e que também tem esse interesse. Então fiquei curiosa de vir aqui ver quem são vocês, sabe? De que assuntos vocês querem falar, por que fazer cinema. Vocês sabem, né, que é duro para ganhar dinheiro. Hoje em dia as pessoas só querem saber de dinheiro. E o cinema, o nosso cinema não é uma indústria que esteja do porte da americana, por exemplo, ou dessas indústrias de cinema que exportam o seu produto para o mundo inteiro, como o cinema da Índia. Toda a Ásia vê o cinema da Índia, então tem um mercado muito rico, muito grande, tem uma plateia muito grande para esse cinema. E para o nosso, até pela restrição do idioma, é mais difícil, né, fazer cinema no Brasil. E eu acho até que os nossos cineastas, durante algum tempo, alguns cineastas prestaram de serviço para o cinema, porque os filmes eram tão fechados e eles eram tão cerebrais às vezes que seria mais próprio escrever um artigo do que fazer um filme. E aí você joga aquilo no mundo e o mundo não se interessa, porque é uma coisa para sua mãe, para os seus 3 amigos e tal. E nisso, quando tem um volume grande desse tipo de coisa, que na verdade o cineasta está ali querendo mostrar como ele é inteligente, isso não é uma boa motivação, isso não é um bom motivo para fazer um filme. Custa caro, e você pode escrever um artigo, ou você pode sair para tomar um porre com seus amigos e conversar no botequim, e aí expor todo o seu brilhantismo, mas talvez o cinema não seja lugar próprio para isso. E também tem o avesso disso, que é o cinema só para ganhar dinheiro. Também que não essa também não é uma boa motivação, eu acho. Esse não é um bom motivo. A gente tem que ter uma boa ideia. A gente tem que ter algo mais sólido por trás do filme que vai se fazer, que a gente quer fazer, eu acho, sabe? Tem que ter uma boa história, você tem que estar apaixonado por aquilo. E o negócio que você está apaixonado por dinheiro é um ponto mais adiante. Você tem que estar apaixonado pelo que você está fazendo, porque quando você encontrar as dificuldades no meio daquilo, você vai se virar, porque você quer concluir, você quer chegar no final. A dificuldade, em vez de deixar você nervoso, chateado, vai fazer você ser mais criativo. E a dificuldade serve para isso. A dificuldade é muito legal.
O cinema novo não teria existido se não fossem as dificuldades, quer dizer, eles não fizeram aquele negócio, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, porque eles achavam que aquilo não nasceu antes, nasceu por conta das dificuldades mesmo, financeiras e outras, entendeu? E aí tinham ali sim umas pessoas incríveis que conseguiram, com as dificuldades todas, transformar aquilo em linguagem, né? E foi muito legal. Nada, a minha trajetória pelo cinema mesmo foi muito variada. Eu fiz vários tipos de filme. Teve uma época que eu fazia cinema também por um motivo que não era muito bom, que era só porque eu achava legal o cinema, sabe? Assim, pô, eu achava legal fazer cinema só para fazer, mas aí eu não prestava atenção no filme que eu estava fazendo. Então eu fiz algumas porcarias, assim, das quais eu me arrependo um pouco hoje. Por conta de, vou fazer cinema, né? Já era chique fazer cinema, sabe? Só que o filme não era nada chique, o filme era uma bela de uma porcaria, né? E depois outros filmes que de fato eram para ser bons, por exemplo, eu fiz um filme que se chamava Na Selva, e ele aconteceu na selva, dentro da selva amazônica. E tinha uns colegas legais, assim, o Chiquinho Dias, e tinha um elenco, Gracindo Júnior, tinha um elenco muito bem, Roberto Bonfim, uma gente, Zé Dumont, sabe? Só homem, né? E eu. E uns porcos que tinha também no cenário. E o cenário era um lugar úmido, estávamos na Amazônia, no meio da mata. Eles fizeram lá umas casas e era tudo muito de verdade. Então, quando chovia, aquele porco naquele chiqueiro e o cocô do porco e aquele cheiro, e eu com 7 saias. O meu figurino era um figurino de época, então eu tinha várias anáguas embaixo da saia que aparecia. E eu tentei, de todas as maneiras, explicar para o figurinista que estava difícil, porque chovia, mas não esfriava, sabe? Era quente, o negócio é quente lá em cima, e úmido. E eu falava, mas Maria, ninguém está vendo essas anáguas, pelo amor de Deus, deixa eu tirar, fico só com um paninho em cima. Assim, não, as pessoas veem, porque quando você se senta, faz assim. Para fazer assim, eu passava o dia inteiro arrastando aquele negócio, aquele fedor, daquele cheiro, aquele leitão, aquelas leitoas, aquela gente, sabe? Ai, meu Deus do céu, aquela chuva. E a lama, né, que ia fazendo, uma loucura. E aí o diretor era um homem, um português, meio espanhol. A produção também era meio portuguesa, meio espanhola e brasileira, era uma produção. E eu combinei com o diretor, não vou falar o nome dele porque eu briguei com ele, sabe? Então eu não vou falar mal, porque eu vou falar mal dele, depois vocês encontram ele pelo caminho, ele já está querendo me ver pelas costas, né? Mas essa criatura, eu combinei com ele, o personagem era uma mulher num universo feminino, da borracha, da extração da borracha no início do século. Só tinha homem, era um mundo muito cruel, as pessoas faziam um trabalho praticamente escravo, porque quando eles compravam do mestre, tem um nome específico para isso que agora eu me esqueci, eles compravam tudo que eles precisavam, a comida, o café, a cachaça, os instrumentos, eles tinham que comprar. Eles compravam com o dinheiro que eles, da extração da borracha. Mas eles estavam sempre em dívida, porque o preço das coisas era caríssimo e nunca dava. E eles sempre precisavam de um mínimo para sobreviver. Esse mínimo custava um preço a mais do que aquilo que eles ganhavam por mês. Eles acabavam ficando escravos daquela situação que não acabava nunca e que era um mundo cão. E tinha essa mulher toda delicada ali eu falei, mas o nome dele era Leonel, tá, gente? Eu falei, Leonel, por que você me chamou?
por que não uma mulher mais com cara mais tipicamente brasileira, lá do norte? Ele falou assim, não, porque eu queria justamente uma pessoa clara no mundo, nesse mundo hostil dessa gente que está sempre suja do trabalho, da lama, do esforço, uma pessoa delicada, que tivesse... O personagem era muito delicado. Ela tinha uma sofisticação, ela tocava piano. E aí, ela não falava, ela falava muito pouco. E eu aceitei porque eu achei bonito essa mulher silenciosa naquele mundo masculino, sabe? Mas eu combinei com ele, falei, olha, essa mulher, ela não fala, mas ela reage. Ela está ali, os olhares dela, o que ela não diz é que importa. É na hora que ela não diz, na hora que ela se cala, que ela deveria estar falando, mas ela se cala, é nessa hora que a sua câmera tem que estar em cima de mim. Combinado, porque senão não tem personagem. Se você não captar o meu silêncio e as reações silenciosas dessa mulher, não existe personagem. Não, ele entendeu tudo na hora de me contratar, de me convidar para fazer o filme. Eu aceitei, fui lá para aquele inferno. Passei 3 meses lá, quando eu fui ver o filme editado, ele não tinha posto nada daquilo, de tudo que eu fiz, os olhares que baixavam, todas as reações sutis, porque eram mínimas, tinha que ser para ser bonito. Ele não botou nada. E o personagem, e botou um tal de um banho que ele inventou. Falei, Leonel, você está cuidando? Não, imagina, ela vai estar toda vestida, com uma roupa, com uma camisola, para tomar banho naquela época, de camisola e tal, você não vai estar nua. Falei, eu sei, mas a camisola molhada é igual estar nua, melhor ficar pelada, né? Aí, estou eu lá, e ele falava assim, não, agora se ensaboa. E eu ensaboava e tal. Aí ele pegou, a única vez que eu passei a mão no peito, assim, ele botou umas 8 vezes. Ele fez de vários ângulos. Então parecia uma cena de masturbação. Quando eu vi aquilo, eu tive um ataque no cinema. Porque meu personagem, que era para ser uma coisa completamente delicada, e que eu fiz delicada, ele editou vulgar. Entendeu? Foda, né, gente? Vamos combinar? Aí, fiquei, 3 meses na Amazônia para ele fazer aquele papel. Aí, foi isso, entendeu? Acontece isso porque o diretor tem muito poder. Você pega, ele faz o que ele quer, ele sabe o que ele quer. Se ele quisesse uma cena de masturbação, combina comigo, a gente faz uma cena de masturbação. Mas uma cena de masturbação própria. Agora, eu ser enganada... Não me contar que ele vai editar uma cena, que ele vai montar uma cena de masturbação, que de todos os anos, tudo repetido, parece que ela só fez isso, né? Essa foi a experiência. Depois tive outro filme que era uma outra coitada, essa morreu. A gente foi fazer Maria Moura. Mulher era doida, ela fumava maconha o dia inteiro e ficava ali. Ela demorava para dar instrução, porque ela estava no tempo da maconha, né? E eu ali esperando, num lugar que chamava Caboclo. Lá onde você vê no Jornal Nacional que a terra está rachada, era depois. O lugar que não tinha água, o único lugar que tinha água era dentro do meu quarto, que eles tinham botado o carro-pipa e tinham botado água no meu banheiro. Resultado, todas as pererecas do sertão foram parar no meu sabe aquela cena que a mulher tem horror, que você vai sentar no vaso e o sapo vai pular? Aconteceu. Perereca grudou na minha bunda. Eu botava a mão na maçaneta de noite, acordava assim, né, ia ao banheiro, botava a mão na pestaneira, a perereca na cara. Uma loucura de sapo. Só no meu quarto, porque era um deserto. Todos os sapos do sertão estavam dentro do meu banheiro. Todos. Aí estou eu lá, Chiquinho Dias de novo. Coitado. Aí, a mulher foi ficando tão doida no meio do filme que ela não dirigia mais, a gente passou a dirigir. Eu e o Chiquinho. Eu dirigia as cenas dele, ele dirigia as minhas. Eu dirigia as dele, ele dirigia as minhas. Quando a gente tinha cena junto, a gente combinava com o diretor de fotografia e aí combinava tudo, botava onde que ia botar a câmera e tal, ela lá doida.
E a gente combinava e fazia a cena, esperando que um dia ela tivesse mais lúcida para ela poder sei lá, né, montar aquilo e tal. Mas ela morreu. Não deu. E teve uns filmes que deram certo, assim, por exemplo, teve um filme que chama Brasa Adormecida, que era um filme em cima do Brasa Dormida do Humberto Mauro. O nome é uma homenagem, né? E que foi um filme lindo, do Djalma Limões Batista. Fiz um outro filme também, fiz vários filmes com Guilherme de Almeida Prado, que gosta de fazer um tipo de cinema meio noir, B, e, enfim, eu fiz vários com ele, e assim por diante. O que vocês querem saber? Fala aí. Vamos começar? Queria que você falasse um pouquinho sobre a participação na Vida Como Ela É, na série. Então, A Vida Como Ela É foi a primeira vez que a televisão topou fazer alguma coisa em película, porque é caro. E o Daniel Filho voltou para a televisão depois de ele tinha saído por incompatibilidades lá com a TV Globo, saiu. Quando ele voltou com esse projeto. Só que quando ele ficou em Maus Lençóis, uma época, ele me chamou para fazer um trabalho para ele de graça. E eu falei, Daniel, eu faço. Aí quando acabou o negócio, ele falou assim, eu nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer disso. Aí quando ele voltou com esse negócio, que era a menina dos olhos de ouro dele, ele chamou quem ele achava, ele escolheu uma equipe muito afinada, porque a gente não podia errar. A gente tinha take 1 e acabou. No máximo take 2, não dava para fazer mais de 2, porque não tinha dinheiro para isso, não tinha filme suficiente, que a TV Globo falou assim, tá bom, você vai fazer essa brincadeira, nós vamos acreditar, mas tem tanto de dinheiro e é isso e não tem mais. Então ele selecionou os atores que ele achava adequados, que ele poderia jogar em várias posições e tal, e uma equipe técnica também na qual ele confiava. E aí era assim, era tudo take 1. A gente ensaiava, o Daniel chega com storyboard, ele sabe exatamente o que ele quer, ele faz dever de casa. Não é aquele diretor que chega e vai pensar no set, ele sabe. Então você se sente segura, porque é bom você ter um diretor que não é caótico. O diretor não pode ser caótico, o diretor tem que estar com domínio da cena toda, de tudo que está acontecendo. Quando ele chega lá, tudo tem que estar resolvido para ele poder se jogar naquele momento e aquele momento ser criativo. Mas para ser criativo, há 1000 limitações que ele se impôs anteriormente. Que são tudo, né? O enquadramento, onde ele vai colocar a câmera, como é que vai ser iluminado aquele negócio. Tudo aquilo tem que estar muito organizado para um ator poder se jogar completamente na cena e para todo mundo estar harmonioso, cada linha de atuação, cada função está em harmonia com o que se deseja no final da cena. E foi um trabalho assim, muito afinado. Saí casada do trabalho, tá, gente? Queria dizer que eu namorei o diretor de fotografia. Aí um dia ele estava, que era o Edgar Moura. Um dia eu sentei do lado dele, assim, num banquinho para assistir a cena, eu, Daniel, tarará, e ele falou assim para mim, eu não tinha nem olhado na cara dele ainda, nem sabia que ele era, sei lá, a gente ficava tão concentrado, que eu não tinha reparado, acho que era no início das filmagens, aí eu sentei do lado dele, e ele sem olhar para mim, eu olhando ali, eu falei assim, já estivemos nessa situação antes. Quando? Ele, olhando, né, a cena, tá, ele falou assim, nós estivemos nessa situação antes, só que da outra vez você estava nua. Como? Aí ele me disse, foi o filme do Rui Guerra, como é que chamava?
o Quarup que eu fiz, e eu fui assistir a cena nua. Acabei de fazer o negócio e segundo ele, né, eu não me lembro, ele que lembrava, as pessoas lembram das coisas do jeito que elas querem, né? Mas ele falou, e isso foi para chamar minha atenção e chamou. Deu certo, né? Fui casei. E aí foi isso, e eles me inseriram no meio do Fantástico, que eu não sei se era o lugar certo para aquilo. Mas até hoje, vendo, eu acho incrível aquele material. Bom pra caramba. Você tem aí? Eu fiz tinha uma feia, que era da Terezinha, chamava. Ela era horrorosa. E é bem feia mesmo, bem desglamourizada. E eu botei uma prótese no dente. É impressionante como o dente pode acabar com uma pessoa. Porque só aquela prótese que era desarmoniosa com o meu rosto me deixou um monstro. E aí eu meio que gostei de ficar um monstro e fui acrescentando pequenos buçozinhos, mas tudo sutil. Botei uma pequena verruga, aí ela andava com a perna meio aberta, ela era magra, ela era mesquinha. E ficou... Era gostoso, porque eram caracterizações, coisas que normalmente eles não deixam a gente fazer, né? Porque te estigmatizam. Boa tarde. Queria uma pergunta boba, mas só por curiosidade. O tempo máximo que você ficou gravando um filme e a pior locação, não sei se foi a Amazônia, a pior rabuda que você pegou assim num set de gravação? A maior dificuldade mesmo, você falou, nunca mais quero fazer essa porra na minha vida. Mas isso acontece muito, né? Nunca mais quero fazer essa porra na minha vida, eu penso várias vezes. Depois a gente volta porque é bom, né? Mas quando fica ruim, ruim é besta. A pior, olha, a pior, eu não sei, porque a gente esquece, né? Igual dor de parto, depois você tem outro filho, você jura que nunca mais... Mas depois você vai lá e faz de novo. Então, eu estou lembrando de uma aqui, mas vou ter que falar mal de muita gente. Espera aí. Ver se eu posso. Não, e gente do top de linha, assim, meus amigos. Mas vou falar. Era com Fagundes. Era a Dama do Cine Xangai. E o Guilherme de Almeida Prado resolveu... Ele tinha um take. A gente estava era uma locação tranquila, porque era um cinema antigo que eles fecharam para filmagem. Então, estava tranquilo, estava nós, a equipe e tal, só que a gente fez 30 vezes a mesma cena e o diretor não ficava satisfeito. Não ficava. E a gente não tinha mais o que fazer. Eram 6 horas da manhã e ele ainda estava ali, porque ele tinha inventado, era uma grua com um carrinho. Existe isso? Grua? Existe. Era uma grua com um carrinho que acabava num close. Era difícil pra caramba. Só que a gente tinha feito 30 vezes aquele negócio. Quando chegou 6 horas da manhã, que ele falou, vamos fazer mais uma, o Fagundes, que é conhecido por seu temperamento, quebrou tudo. Simplesmente começou com um chute na lata de lixo e mandou a lata de lixo longe. E aí foi quebrando, saiu quebrando. As pessoas falam assim, mas pelo amor de Deus, faz ele parar. Eu falei, eu não fazer ele parar, imagina que o senhor vai fazer. Ele tá certo. Eu que queria estar chutando tudo. Deixa ele chutar, que ele está fazendo a minha catarse. Deixa ele chutar. E vai que ele também não gosta, né, de eu abordar, e levo eu um supapo também, que eu não estou aqui para isso, às 6 da manhã, já fiquei aqui a noite inteira. Então essa foi sério. Filmagem, né? Porque quando é filme, é filmagem. Maior tempo. Olha, não me lembro, mas uns 3 meses, né? Mas é gostoso, porque quando você vai para a locação,
ninguém tem nada para fazer além do filme. Então a gente fala do filme o dia inteiro e vira um universo, um microcosmos ali. Porque tua mulher não está, teu marido não está, tua namorada não está, os filhos não estão, não tem nada. Tem aquilo e só aquilo. E fica muito divertido, porque você está longe da tua realidade e fica um lugar assim meio que tudo pode, sabe? Meio fantasia. Até esse filme que eu contei aí, que estava nesse lugar de caboclo, coitado, que a terra rachava, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, como é que vai ser quando a gente sair daqui? Essa gente viu um movimento, a gente trouxe uma vida para essa cidade, a gente trouxe comida diferente para essa cidade, tem coisas nos armazéns que não tinha nunca, só tinha para alimentar aquele mundo que estava acontecendo ali, da filmagem. Era como a passagem de um circo, né? A gente era o circo, eu era o leão, o Chiquinho era uma oncinha, o Chico diz. Não, era como se fosse. Eu me lembro de conversar com uma mulher lá, que morava lá. Ela contou para mim que ela teve 17 filhos e que ela criou os filhos todos. Ela não parecia difícil, sabe? Ela contando. Só que todo dia ela andava, eu não me lembro direito, mas era uma coisa tipo assim, eram uns 20 quilômetros para pegar água. Ela tinha que ir com o negócio da lata d'água na cabeça, ela ia muitos quilômetros e voltava todo dia para poder criar aquelas crianças. E ela não fazia drama, sabe? Mas essa gente que aceita uma vida muito dura, porque tem que aceitar, porque não tem muita saída, ver esse universo de fantasia passar por ali e depois acaba. Um dia a gente ia embora e aquilo ia acabar. O conforto que a gente trouxe também para a cidade ia acabar. Mas eu fiquei pensando que era tão distante, tão distante, tão distante da realidade deles, que talvez eles pensassem que não tivesse acontecido, sabe? Porque é como quando você vê uma coisa que é muito inacessível para você, você nem tem inveja. É tão inacessível que você olha com admiração só. Então eu fiquei pensando que talvez não fosse ruim. Eu fiquei preocupada no primeiro momento, depois eu pensei, não, a gente está dando para eles uma alegria, um momento de alegria. Eles vão ter história para contar quando a gente for embora. E eles sabem que isso não é a realidade, porque eles vivem aqui. Eles sabem muito bem que essa não é a realidade, né? Então... Boa tarde. Você é uma atriz de televisão, novela, de cinema, certamente de teatro. Vou deixar o teatro um pouquinho à parte. Todos aqui, certamente, ou a grande maioria da população brasileira, te conhecem como atriz de novela. A tua fama talvez deixou você com burro na sombra. O cinema... Eu queria que você comentasse isso, da atriz de novela e atriz de cinema, né? O grau de importância, e aí, inclusive, uma abordagem se a televisão ou as novelas, como que, de repente, ela não ajudou a dificulta um pouco mais o sucesso do cinema, considerando que todo mundo tem uma televisão em casa, a grande maioria do povo brasileiro gosta de novela, e que a grande maioria dos municípios desse país sequer tem uma sala de cinema. E como na nossa cidade, em Barra Mansa, de quase 200 mil habitantes, a gente tem um cinema no shopping. Então você comentasse a atriz de novela, atriz de cinema. Um cinema de shopping que precisa ter público, porque senão ele não se sustenta. Então ele fica mostrando só filmes comerciais e nem sempre a seleção é uma seleção que tem coragem de ser diversificada, né? De mostrar
formas de se fazer cinema distintas. Você fica viciado, é como se estivesse vendo novela de novo, quer dizer que é uma linguagem muito parecida, né? Tem um tipo de cinema que é assim também. Eu não sei, eu acho que a televisão, para um ator, a gente tem mais domínio na televisão do trabalho do ator do que no cinema. Porque no cinema você está na mão do diretor, é a arte do diretor, é mais a arte do diretor. Na televisão, até pela pressa, você meio que conduz, você consegue conduzir as coisas para... Por exemplo, eu estou fazendo uma cena com ele ali. Ele tem que ser o meu amante, não sei o quê. Mas se eu começar a fazer essa cena e eu passar a olhar uma pessoa que está no cenário, que também está lá em cena, e ficar olhando, eu induzo o escritor, o autor, a escrever um romance com aquela terceira pessoa. A gente tem mecanismos por conta do tempo que demora uma novela, é um truque, né? A gente não pode estar contando isso que os autores vão falar que eles não são induzíveis e tudo. Mas é um fato que você vai puxando uma brasa para um lugar se você quiser, entendeu? Tem uma forma de fazer que não dá tempo de combinar muito. Você, portanto, domina bastante aquilo que você vai fazer por causa do jeito que você leva ao personagem. Eu posso falar bom dia de 100 maneiras. Eu posso falar bom dia. Eu posso falar bom dia. Eu posso falar bom dia. Bom dia. Tem 300 maneiras de você fazer qualquer coisa. E no cinema, normalmente, a gente combina as coisas. Mas no cinema, por ser uma indústria pobre no Brasil, em geral, durante muito tempo, com algumas exceções, o diretor escolhia a cena que ficasse mais bem acabada do ponto de vista técnico. Então, às vezes, o ator sai lesado, porque aquela cena que ele fez maravilhosa não vai ao ar porque apareceu o boom, ou porque aconteceu algum problema técnico, ou porque o carrinho não andou do jeito que ele queria, porque não ficou bonito do ponto de vista técnico, e o diretor gosta mais da técnica do que do ator. Eu acho um equívoco, porque eu acho que o olho do ator em close no filme é um negócio que é extremamente atraente. Então tem que se juntar essas coisas, né? Mas para isso precisa de dinheiro, e quando você tem que escolher e não tem dinheiro, eles acabavam, muito tempo aconteceu isso, né? E acho que ainda acontece. Agora, acho que tem lugar para tudo, sabe? Acho bom que exista um entretenimento de qualidade para quem não tem dinheiro nenhum e que tem sua televisão em casa. Acho bom. Acho bom que a gente saiba que está falando com o Brasil inteiro e que tente fazer aquilo da forma mais digna possível também. As pessoas que produzem televisão. Mas gostaria muito que houvesse fomento à indústria cinematográfica e que ela fosse possível, mais possível, e que ela virasse uma indústria exportável e que a gente tivesse um produto extremamente atraente e diverso, e eu acho que isso acontece, mas são ondas. Às vezes tem uma leva de filmes incríveis, depois aquilo cai por causa de problemas financeiros e econômicos e políticos, e depois vem outra onda boa, a plateia começa a gostar do cinema brasileiro de novo, depois cai no ostracismo. Então ele ainda não se fixou, né? Eu acho. Até há pouco, eu não sei ainda como é que é nas locadoras, mas onde é que entra o cinema brasileiro? É uma categoria separada, não é? Cinema brasileiro. Não é policial, romance, ficção científica. Não entra nessas categorias, entra como cinema brasileiro. Já viu, né?
tarde. Queria saber sobre... a senhora foi apresentadora no Saia Justa, do TNT. Você, né? Você tem 14 anos, fica esfregando isso na minha cara. No caso, você foi apresentadora do programa Saia Justa, na GNT. Queria saber como foi a experiência, estar no meio junto com a Beth Lava, a Ana Carolina e o resto do pessoal, um grupo só de mulheres. Olha, aquilo é um programa de debate. A gente escolhia os temas juntas, estudava durante a semana, se é um tema que você não domina, para a gente não chegar lá falando besteira, a gente pesquisava aquilo. E aí debatia, como éramos pessoas muito diferentes, e que o programa chama Saia Justa, era bom que fosse assim. Porque se eu estou com você, se eu sair com você e a gente concorda em tudo, a gente vai sair dessas 2 horas juntas iguaizinhas a gente entrou. Não é? Não muda nada, ninguém evolui. Agora, se depois de 2 horas você conseguiu me alterar, você conseguiu trazer uma novidade para dentro de mim e eu refleti a respeito daquilo, eu estou aumentada, eu sou 2 horas mais você do que eu era 2 horas antes, entendeu? Me torna uma pessoa mais interessante, certo? Então aquele programa ele era bom para isso, era bom para que a gente tivesse opiniões distintas, para que elas pudessem ser jogadas na mesa e debatidas, né? É lógico que às vezes havia simpatias, antipatias, como em todo grupo, né?